Uma confeitaria portuguesa chamada La Putaria abriu as portas em Belo Horizonte e, por mais incrível que pareça, está fazendo sucesso. A franquia vende crepes em formatos de órgãos sexuais. No balcão, usando o jeito brasileiro de falar, os vendedores anunciam a venda de pirocas e xoxotas. As pirocas são waffles em formato de pênis. As xoxotas são waffles em formato de vagina. Como se não bastasse a afronta de uma padaria chamada La Putaria, em um local cheio de insinuações sexuais, em vídeos que circulam no perfil oficial da confeitaria nas redes sociais, é possível ver crianças frequentando o estabelecimento, comprando e consumindo os produtos desse estabelecimento. O Ministério Público de Minas Gerais informou que a notícia, de fato, foi encaminhada à 23ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Vanderlei, a degradação moral chegou a tal ponto que estabelecimentos como esse têm fila dobrando o quarteirão e sem censura a menores. Pois é, isso que é grave, né? A esquerda sempre está aí falando com relação às crianças, né? Eles falam que defendem as crianças, mas a gente não ouve essa galera da lacração da esquerda se posicionando contra isso, né? Criança apalpando um peladão também, para eles, tanto faz. Agora, essa laputaria aí, eu desejo que o dono, né, e o pague, né, que essa notícia de fato prospere, que seja colocado inquérito, né, e que possa esse cidadão aí que teve essa brilhante ideia, né, com todas as aspas possíveis, que ele pague por isso, né, porque é um absurdo, né, e a degradação moral de nossa sociedade, né, faz parte do plano, né, dos comunistas, né, porque precisa destruir a família. Para destruir a família você tem que destruir os valores morais, né, destruir a religião, né, e isso faz parte, né, do plano deles, né, então eles vão avançando. A gente, não raro, vê cenas, né, obscenas de casais e tal, isso tudo, principalmente quando tem festas, né, em universidades, a gente vê isso, e são os professores, futuros professores de história, futuros professores de geografia, né, são as pessoas que vão ocupar cargos, né, na sociedade, né, os profissionais liberais, e que frequentam esse tipo de ambiente. E não é diferente, né? Quer dizer, eu não sei de onde veio esse cara, né? O mentor intelectual dessa ideia nefasta, mas eu espero que o Ministério Público, né, cuide muito bem dele. Só para acrescentar, então, a informação, é uma franquia de Portugal. A primeira loja foi aberta em Portugal. A dona é um casal, que os proprietários, eles são um casal. A dona, né, não sei se é marido, mulher, noivo e noiva, sei lá. A dona é mineira de Belo Horizonte. Então, para abrir a segunda loja, eles escolheram Belo Horizonte, infelizmente. Começar essa porcaria por Minas Gerais. Ellen? Complementando a sua notícia aí, a loja ela foi aberta no bairro mais boêmio da região centro-sul da capital mineira, que é a Savassi, né? E foi inaugurada no dia 28 de janeiro, com direito à apresentação de DJ da Festa Absurda, ligado ao movimento LGBT. Bom, vamos a um ponto aqui. O comércio é privado, dela é comércio privado. Até aí, ponto. Poderia ser uma boate, poderia ser
um supermercado, poderia ser qualquer coisa. Só que, assim como, por exemplo, acontece numa boate, tem público, tem faixa etária de público para poder entrar. E devido aos produtos que vendem ali, né, tudo bem, é comida, só que tem formatos de pênis e formatos de vagina. E fica no centro de um bairro super popular em Belo Horizonte. A gente está... Então, o que a gente está pedindo ali? O que é a questão? No final das contas, os pais querem visitar esses locais? Visitem, façam o que quiser. Afinal de contas, é um local, poderia ser o meu comércio, poderia ser o seu comércio, poderia ser o comércio de qualquer um. A gente não está aqui para fechar o negócio de ninguém. Não é essa a intenção. A questão não é esta. A questão é ver crianças na porta de um estabelecimento que faz apologia ao sexo de uma maneira tão explícita à luz do dia, né? Ellen, não apenas na porta. Entrando, sim, e consumindo os produtos. Consumindo lá exatamente, dentro. Exatamente. O que é a questão aí? É o bom senso e é também a gente colocar, como é que... não vou dizer a palavra censura, mas é colocar a faixa etária mesmo de o Ministério Público intervir nesse ponto de colocar, olha, proibido a presença de menores de tantos anos de idade ali, porque não é o público para aquele tipo de estabelecimento, para aquele tipo de comércio, né? Nós estamos tratando crianças e não dá para você simplesmente tratar este comércio como um comércio comum, como eu disse aqui, como um supermercado, como um barzinho, como um... Não, porque não é um estabelecimento comum. Né? É um estabelecimento, sim, é privado, sim, só que não é um estabelecimento que pode simplesmente visitar crianças de 5, 6, 7, como vocês puderam ver aí nas fotos, que tem crianças comendo, tem crianças na porta, tem crianças entrando, e essas crianças, elas não vão para lá sozinhas, essas crianças, elas estão acompanhadas de seus pais, estão acompanhadas dos responsáveis, então é uma questão que ela é grave, gente. É grave por 2 motivos. Pais, por favor, cadê o bom senso? Cadê o bom senso de vocês? Né? São questões aí que a gente precisa avaliar. Nós não estamos... será que está na idade de vocês simplesmente ficarem... tá tudo bem, vamos inserir a laputaria na vida dessas crianças, agora que tá tudo normal. Isso não tá normal. Criança tem que ser criança, tá? Criança tem que ser criança. Vanderlei, você quer acrescentar alguma coisa antes de chamar o Mara? Eu acho assim, né? A Ellen falou, né, dos responsáveis, né, são os irresponsáveis, né, e eles devem também ser selecionados aí pelo Ministério Público, né, por todos os órgãos e instituições aí que cuidam dos adolescentes, crianças, né, que estão frequentando lá. Mas eu acho que o proprietário, ele sabendo ou não, mas ele deveria saber, né, porque a lei... independente se você conhece ou não, se você desrespeita, você poderá ser punido, né, e processado, enfim, não importa. Então, ele sabendo ou não, ele permitiu que criança adentrasse lá, está permitindo, né, pelo que me consta. Então, eu acho que o Ministério Público mesmo deve ir para cima, né, não só, e também até os pais, né, os irresponsáveis, como a Ellen falou, né, que são os responsáveis pelas crianças, né, eles têm que rever essa questão aí. Era justamente a questão que eu ia perguntar para a Omara. Quem em sã consciência leva crianças
num estabelecimento desse, Omara? Nossa, Gia, esse assunto me acelera a frequência cardíaca, viu? Eu acho assim, que a ordem agora é a libertinagem sexual. Senão você é careta, sabe? Eles querem dar uma liberdade para todo mundo, né? Libertinagem, né? Isso não é nem liberdade, né, Gi? Eu não sei se vocês perceberam, assim, o tempo todo a mídia fala sobre sexo, sobre a hipersexualização das mulheres, dos homens, das crianças, dos adolescentes. Então, eu acho que os pais, eles precisam ficar muito atentos com essa sexualização precoce dos seus filhos, né, porque eles podem começar a achar isso normal, e com isso podem sofrer algum tipo de abuso, né, porque eles ir numa confeitaria dessa, onde está servindo, né, piroca, eles vão achar, na hora que eles verem, eles podem achar que aquilo é normal, né, então eles podem sofrer abuso, sim, eu acho isso muito sério, um perigo mesmo para as crianças. Eu fico, assim, sem palavras diante de uma situação dessa, sabe, eu me preocupo demais com essas últimas gerações que estão, né, chegando aí, né, como estará a nossa sociedade daqui 30, 40 anos, com isso tudo que a gente está vivendo, como estará a família, né, se continuar nesse ritmo, não existirá mais família, se a gente continuar avançando dessa forma aí. Os nossos filhos, quais serão os valores, né, que eles vão ter, né, assim, eles percebem que hoje os valores estão sendo esquecidos, né, tudo esquecido. E quem quer preservar os valores está sendo chamado de careta, né, os conservadores aí são os fascistas, os taxistas, tudo quanto é tipo de... Então, assim, é preocupante a gente ver os jornais dando espaço, dando audiência para esse tipo de coisa, como se isso fosse uma coisa normal, como se isso fosse uma coisa bacana, sabe? E não é normal, gente, a gente nunca pode achar uma coisa dessa normal. Está acontecendo alguma coisa de errado, né? Eu acho, assim, que o mínimo que essa loja deveria fazer era colocar uma plaquinha na porta proibindo a entrada de menores de 18 anos. O mínimo que ela poderia fazer. Já que, se as pessoas decidissem que ela pode ficar aberta, tá? Poderia ser também um local para fechado, né, para despedida de solteiros. Fecha lá, laca, põe num lugar lá afastado da cidade, sabe? Para ser alugado aí para despedidas de solteiros. Mas nunca um lugar de livre acesso para criança, adolescente. Pelo amor de Deus, gente. A gente nunca teve uma geração com tanta liberdade. Uma liberdade sexual, liberdade para tudo. Essa geração de hoje tem, né? Mas eu percebo também que é uma geração triste, é uma geração frustrada, é uma geração sem direção, sabe? Será que essa liberdade está fazendo as pessoas felizes? Será? Então, o Vanderlei tocou num assunto aí mais cedo, aí, antes da fala da Ellen, que o objetivo deles é acabar com a família. Sim, com certeza é esse o objetivo. Estou lendo um livro aí sobre o feminismo, e o feminismo foi criado lá atrás justamente para isso, para dar liberdade sexual para as mulheres. Porque assim, as mulheres tendo liberdade sexual, os homens parariam de ter responsabilidade sobre elas. Eles poderiam ter relações sexuais com elas, sem ter a necessidade de casar com elas. E se elas tivessem filhos, eles sugeriam um aborto, né? E colocaram na cabeça delas que o aborto é uma liberdade para a mulher, uma coisa que ela pode decidir. Então, a mulher, com certeza, foi manipulada o tempo todo. E com relação à religião, né, eles querem desconstruir
a religião, desconstruir a figura de Jesus, justamente para continuar fazendo esse tipo de coisa. O que é certo, o que é errado? Tudo está certo. Tudo está certo. Então, assim, desconstruir Jesus é uma beleza para o comunismo, porque aí vai virar tudo uma putaria mesmo, porque tudo vai poder de... Assim, o próprio nome já diz, né, qual é a proposta. E eu fiquei espantada porque, assim, o segmento de sex shop, a gente não vê aberto em avenidas principais de livre acesso ao público, e eu, particularmente, não estou lembrada de um sex shop que se propôs a colocar um nome desses. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento dos sex shop que eu já vi. Ellen, você queria acrescentar alguma coisa? Sim, só para... Que é assim, a gente fala sobre essa questão da liberdade, da questão da... Só para fazer um contraponto aqui mesmo, para fazer a gente pensar também. Que o indivíduo, de modo geral, fazer um contraponto nessa questão que a gente estava falando agora mesmo das vacinas, né? Que foi uma coisa bacana, do passaporte da vacina, que ninguém é obrigado a nada, né? O mesmo ponto, por mais que seja um assunto polêmico, e porque nós estamos falando de crianças, a gente não pode deixar isso meio que deixar a gente cego também, tá? Porque, veja bem, a loja ela tem a sua parcela de responsabilidade porque ela não tomou as devidas providências, então o Ministério Público precisa autuar ela no sentido de que ela não está cumprindo a lei por fazer apologia ao sexo e por incentivar as crianças nesse sentido. Só que a responsabilidade ainda de crianças, elas são dos pais. Se essas crianças elas estavam indo a essa loja no centro da cidade, elas não estavam indo forçadas, elas estavam indo acompanhadas de seus pais ou de seus responsáveis. Então, o que está acontecendo com esses pais que eles estão levando essas crianças lá? Então, o que a gente precisa pensar, e que a Omara disse, é que sim, está havendo uma hipersexualização dessas crianças, uma liberdade muito grande, e essas crianças elas estão ficando tristes, porque elas estão tendo essa hipersexualização, mas elas estão aprendendo o quê? Né? Então, o que a gente também precisa se perguntar a curiosidade, ela é inerente do ser humano. E essa curiosidade, ela acontece referente à sexualidade, ela acontece com 5, com 6, vai acontecendo porque ela é pertencente a nós mesmos. Só que o que está sendo ensinado para essas crianças dentro de casa? E como é que elas estão aprendendo isso na rua? Né? Então, são pontos ali, uma outra questão aí, na verdade, que a gente precisa tentar entender. Porque não é o que ela vai fazer com essa liberdade que ela tem. É como é que ela vai aprender a utilizar isso daí. Porque essa loja ela vai se manter aberta enquanto ela tiver público. Você frequentaria um ambiente desse? Não. Eu não frequentaria um ambiente desse. Por quê? Porque eu fui ensinada. Porque não é um tipo de ambiente que me agrada ali, entendeu? Não é um tipo de ambiente que faz sentido para eu ir lá visitar. Então, o que faz um ambiente desse se manter aberto? Enquanto tiver pessoas para ir lá comprar o que eles estão vendendo, o produto que eles estão vendendo, vai ter pessoas, o ambiente vai se manter aberto. Então, a questão é educar, não é tratar também a questão do sexo como um tabu, porque, de alguma maneira, isso vai ser inserido na vida das pessoas, inclusive na vida das crianças. E se esses pais, e a responsabilidade disso, parte disso é dos pais, a outra parte disso, elas aprendem isso, querendo ou não, essa questão da sexualidade nas escolas, mas não é o que elas estão aprendendo, é como é que elas estão aprendendo isso.
Então, esconder também não vai mudar o fato de que elas vão ser inseridas, né, nisso em algum momento. Só que é como é que a gente quer inserir isso na vida delas, tá? E por que, para que estimular? Estimular não a faz... adultização, estimular a erotização também não faz o menor sentido. Por isso que eu digo, a responsabilidade em relação a essa questão da estimulação, a loja ela precisa ter, ela precisa ser punida no sentido de não estar cumprindo a lei, a legislação, de estar incentivando isso ali, de não ter plaquinhas proibindo a presença de menores de 18 anos de idade ali, essa é a responsabilidade dela. Mas quem está levando, quem está fazendo essa estimulação são membros da própria família. Então, são pontos ali que a gente precisa, que a gente precisa também pensar nisso daí, pensar por que essa hiperestimulação, o que é que foi passado para esse pessoal, o que eles estão passando para essa geração, entendeu? É uma coisa que está sendo passado para um, que está passando para o outro, que está passando para o outro. É uma liberdade que está sendo confundida aí com libertinagem. E aí acaba que e aí perde-se um pouco o prumo, o fio da meada. É só mesmo um contraponto aí para a gente, sei lá, talvez pôr pouco esses neurônios da gente para pensar mesmo. Não faz todo sentido, porque a nossa geração foi hiperestimulada. Se você, qualquer um de nós aí, parar para pensar, o que a gente ouvia, gente? A gente ouvia Boquinha da Garrafa? Uhum. A gente ouvia tinha uma outra também que fazia muito sucesso, como é que era o nome da outra? Ah, sim, era a coisa mais linda ver as criancinhas descendo na boquinha da garrafa. Mas então, era assim, de uma maneira muito sutil, né? Os pais precisam muito mesmo acordar e ver que tá algo de muito errado não está certo. Algo de muito errado está acontecendo e há muitos anos, não é agora. Não é agora, é algo de muito errado vem acontecendo há muitos anos. A diferença é que antes acontecia de uma maneira muito sutil e agora a coisa está bem escancarada, né, na verdade. Exatamente. Eu fico pensando aí os pedófilos na porta dessa putaria. A mente desse povo, ela é doentia, né? Então, assim, onde eu não vejo maldade nenhuma, eles veem maldade, né? Exatamente.